Um salve das galáxias, pessoal. Professor Rickson Lucas na área. Vamos dar continuidade ao assunto gratuidade da justiça. No bloco anterior, nós estudamos que tanto pessoa natural quanto pessoa jurídica que estejam numa situação de insuficiência de recursos podem ser beneficiários da gratuidade da justiça. Falei também o que a gratuidade da justiça compreende e o que ela não compreende. Agora, olha só. Quando eu falo em gratuidade da justiça, em alguns casos, ela pode ser concedida de ofício. Só que essa parte ela não está dentro aqui entre o artigo 98 e 102, então não me interessa. Não me interessa estudar aquela lei que eu falei de 1950. Me interessa saber o seguinte. A parte que está numa situação de insuficiência de recursos, tanto faz ser pessoa natural ou pessoa jurídica brasileira ou estrangeira, ela vai fazer um pedido. Ela vai pedir para o juiz a gratuidade da justiça. E esse pedido pode ser feito na petição inicial, na contestação, no recurso ou na petição de ingresso de terceiros. Então, enfia uma coisa na cabeça. Autor, pode pedir gratuidade da justiça? Pode. Réu, pode pedir gratuidade da justiça? Pode. E o terceiro, que é aquele que não é autor nem réu, mas ele quer ingressar no processo, ele também pode pedir gratuidade? Pode sim. Então, a gratuidade da justiça, ela pode ser concedida para autor, réu e também para terceiro. E muito importante, caso você não faça o pedido de gratuidade da justiça na petição inicial ou na contestação, ocorre preclusão e você não pode mais pedir, errado. Porque você pode pedir a gratuidade da justiça no recurso. Cuidado com isso. Risca até o teu caderno sangrar. Ainda tem mais. O próprio CPC, ele fala pra gente que se o pedido de gratuidade da justiça for superveniente à primeira manifestação dos autos, ele será realizado através de petição simples, sem suspensão do processo no mesmos autos. Rickson, eu não estou entendendo. Eu quero que você entenda o seguinte. Ainda que você não faça o requerimento de gratuidade da justiça na primeira oportunidade de falar nos autos, não ocorre preclusão. Porque o próprio CPC fala que você pode pedir no quê? No recurso. Ainda tem mais. Rickson, o processo está em trâmite, está no curso. E eu não pedi na primeira oportunidade. Como é que eu faço? Eu tenho que abrir um novo processo? Tem que ser um processo separado para pedir a gratuidade? Não. Se você não pediu na primeira vez que você teve para falar no processo, você pode pedir depois. E você vai pedir no mesmo processo. É o que está escrito aqui. Basta uma petição simples. O processo não fica suspenso nos mesmos autos. Então, ó, se você pediu na primeira manifestação, na petição inicial, contestação, beleza. Mas você pode pedir depois. Eu posso ter um pedido superveniente à primeira manifestação. O processo está tramitando e lá na frente você, ó, eu quero gratuidade da justiça. O juiz pode deferir. Petição simples no mesmo processo e cuidado para a prova. Risco isso aqui, ó, é sem suspensão. Risco isso aqui. Isso aqui pode cair na prova. Beleza? Agora que eu matei isso, pode ocorrer de o juiz pegar o requerimento e ele indeferir. Só que, ó, o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça só vai ocorrer se nos autos estiverem elementos comprovando que você tem grana, pô. Então, o juiz vai pegar o pedido e vai olhar o processo. Essa foto aqui, olha... Se o juiz entender que existem elementos no processo, nos autos, demonstrando que você não tem suficiência de recursos, que você não preenche os requisitos para ser beneficiário da justiça gratuita, o juiz vai indeferir. Só que tem outra. Tem um princípio chamado princípio da não surpresa, ou princípio da decisão surpresa. O juiz ele não pode pegar as partes, quem estiver aqui no processo, de surpresa. Então, se você fez um pedido e o juiz olhou o processo e viu que está faltando o documento, não tem o teu contra-cheque, o juiz, antes de indeferir, ele tem que te intimar, porque ele não pode te pegar de surpresa. Então, antes de indeferir o teu pedido, o juiz intima a parte para que ela comprove a insuficiência ou não. Se ela intimada não comprovar nada, ou então trouxer provas insuficientes, aí sim o juiz indefere. Mas ele não pode pegar e já sair indeferindo. Antes de indeferir, eu te intimo. Eu intimo você para você comprovar. Isso aqui por conta do princípio da decisão da não surpresa. Do princípio da não surpresa ou decisão surpresa. Eu falei para vocês no bloco anterior que o benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido tanto para pessoa natural quanto pessoa jurídica. Só que quando uma pessoa natural ela faz a alegação de insuficiência para ser beneficiária da gratuidade da justiça, esta alegação ela goza de presunção de veracidade. Cuidado, é presunção.
E essa presunção não é absoluta, ela é relativa porque admite prova em contrário. Pode ser que a pessoa esteja mentindo. O perigo para a prova é essa presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência para a pessoa natural. Ou seja, se uma pessoa jurídica requerer a gratuidade da justiça e ela falar, não tenho grana, o juiz vai presumir relativamente... Não. Nesse caso, ela tem que comprovar a situação dela de falta de grana. Então, calma aí que eu não entendi. A pessoa natural que alega insuficiência de recursos, insuficiência de grana, que ela não tem como pagar as despesas do processo, os custos e honorários, essa alegação dela presume-se verdadeiro. Óbvio, a presunção é relativa. Quando a pessoa jurídica não tem presunção. Porque se a pessoa jurídica alegar que está com insuficiência de grana para pagar as despesas do processo, não basta ela alegar, ela tem que comprovar que essa alegação dela é verdadeira. Beleza até aí? Aí vem uma pergunta que pode bater na tua prova. E se a parte estiver representada por advogado? Ela está com o advogado no processo, advogado particular. Ela pode pedir benefício da justiça gratuita? Ah, isso é óbvio que pode, né? Isso não tem lógica. Eu estou perguntando isso, sabe por quê? Porque o advogado não trabalha de graça. Aí tu chega lá com o advogado e fala, seu juiz, gratuidade da justiça. O juiz percebe assim, pô, tu pagou advogado e não tem dinheiro para pagar a justiça? Só que tranquilo, você pode pedir sim. Até porque vai que o cara está trabalhando contigo de graça, ou é teu amigo, seja lá o que for. Então presta atenção. A assistência por advogado não impede a concessão da gratuidade da justiça. Todavia que eu tenho um ponto interessante. Porque o processo vai tramitando. E o que acontece? Lá na frente, nesse processo, você está assistido por um advogado e você é beneficiário da justiça gratuita. Lá na frente rola um recurso. Só que o objeto desse recurso, o conteúdo desse recurso, é para discutir apenas honorários. Então, ó, você é a parte, eu sou teu advogado. A concessão da gratuidade da justiça é para você. É para você. Porque essa concessão, ela é o quê? Ela é pessoal. O direito é pessoal, ele é intransferível, é teu. Se tá nós dois aqui no processo e eu quiser benefício da justiça gratuita, eu tenho que pedir. Porque esse direito é pessoal. Então, se ele colocar na prova bem assim, tendo litisconsórcio, a concessão para um se estende para dois, para todos, é errado. Porque a gratuidade da justiça é direito pessoal. E por ser direito pessoal, você é parte, você é beneficiário da gratuidade da justiça, eu sou advogado teu. Então o que vai acontecer? Você é o beneficiário, eu não. Aí o que vai acontecer? O processo está tramitando. Aí lá na frente, eu, advogado, fico puto com o valor arbitrado para efeito de honorários. Aí a gente apresenta um recurso. Só que é um recurso que só está discutindo honorários. Só está discutindo o crédito do advogado. A gente sabe que os honorários é direito do advogado. E aí, Y, tem que pagar o preparo do recurso ou não? Nesse caso, tem que pagar o preparo. Gente, mas não tem a gratuidade da justiça? A gratuidade é para você, não é para mim. Quem é beneficiário da gratuidade da justiça é você. Então, nesse caso, que eu tenha um recurso. E esse recurso seja só sobre honorários. Porque se for honorário e algum crédito teu, aí sim, aí eu tenho gratuidade. Agora, se é um recurso que só discute honorários, tem que ser pago o preparo. Salvo se o próprio advogado, se eu, também for beneficiário da justiça gratuita. Cuidado com esse detalhezinho. Outro ponto importante é que, conforme eu disse para você, o pedido de gratuidade da justiça pode ser realizado em fase de recurso. Então, eu posso ter um requerimento em recurso. Se você fizer o requerimento em recurso e o pedido for deferido, tranquilo, não tem problema. O problema é quando o pedido é indeferido. A pergunta é, você fez o pedido no recurso. De quê? Pedido de quê? Gratuidade da justiça. Só que o teu pedido foi indeferido. Se o pedido da gratuidade da justiça, lá na fase de recurso, foi indeferido, automaticamente o recurso está prejudicado, certo ou errado? Não, não é bem assim não. Você fez o pedido de gratuidade na justiça em fase de recurso, porque você não tem dinheiro para poder pagar o preparo do recurso. Então, digamos que o preparo é R$2.000. Aí você recorre sem pagar o preparo. Você não tem dinheiro? Isso, como assim sem pagar o preparo? Pessoal, olha, você está dispensado de pagar o preparo até decisão do relator. Isso quem diz é o CPC. Então, olha só, eu quero recorrer, só que para eu recorrer eu tenho que pagar um preparo de R$2.000, hipoteticamente. Só que eu não tenho esse dinheiro. O que eu vou fazer? Eu vou recorrer sem pagar.
eu estou dispensado de pagar até a decisão do relator sobre o meu pedido de gratuidade da justiça. Aí eu, no meu recurso, eu falo, seu relator, eu não estou pagando os R$2.000 porque eu não tenho dinheiro, estou liso. Só que pode acontecer do meu pedido ser indeferido. Se o meu pedido for indeferido, automaticamente meu recurso está prejudicado? Não. Se o meu pedido for indeferido, vai ser me concedido um prazo para eu pagar. E esse prazo é do quê? De 5 dias. Agora, se eu não pagar nesse prazo de 5 dias, aí meu recurso fica prejudicado. Edson, volta. Eu não entendi. E eu também não entendo como que você sabe que eu não entendi. É porque eu sou concurseiro, pessoal. Eu sei os pontos que engatam, tá? Agora, olha só para mim, presta atenção. Você entra com recurso. Só que para você entrar com recurso, regra, você tem que pagar. Pagar custas, preparo, tem a grana. Se você não tiver grana para poder pagar o recurso, o dinheiro do recurso, você pode pedir gratuidade da justiça na fase de recurso? Pode ou não pode? Pode, beleza. Então o que vai acontecer? Você pede aqui, imagina que eu sou relator. Você pede assim, ó, olha seu relator, eu estou entrando com recurso, não estou pagando agora. Eu falei, ó, está dispensado até a decisão do relator. Não estou pagando porque eu estou sem grana. Você pode fazer esse pedido. Eu não vou decidir o teu pedido? Pois é. Aí eu olho e eu indefiro o teu pedido. Eu indefiro o teu pedido de gratuidade da justiça. Se eu indeferir, automaticamente o teu recurso fica prejudicado? Não, eu não posso fazer isso. Se eu indeferir, primeiro eu te intimo para você pagar no prazo de 5 dias. Se você não pagar, aí sim o teu recurso vai ser deserto. Fechou até aí? Tranquilaço. Agora o que vai acontecer? Quando a parte ou o terceiro, quando eles pedem a gratuidade da justiça, esse pedido pode ser impugnado. E a impugnação pode ser feita na contestação. Isso como na contestação. Ó, o autor pediu gratuidade da justiça. E o réu, na contestação, ele fala que é indevida a concessão do benefício da justiça gratuita. Então, tá aqui, ó, isso é preliminar de contestação. Ele coloca na preliminar de contestação. Ou então na réplica, ou então em contrarrazões, ou então, numa simples petição, quando é o terceiro que está pedindo. Isso porque é réplica. Lembra que eu te falei que ainda que você não peça a gratuidade da justiça na primeira oportunidade, você pode pedir depois? Pois é. Então o que vai acontecer? O autor pediu gratuidade da justiça depois da contestação. Então o réu também ele vai poder impugnar isso depois. Fechou? Agora o que vai acontecer? O que vai acontecer? Essa impugnação ela foi realizada. Eu fiz a realização dessa impugnação. Só que o prazo para contestar nós sabemos qual que é. A pergunta é, Edson, e nos outros casos? Qual é o prazo para impugnar? O prazo é de 15 dias e eu não tenho suspensão do processo. Grava esse prazo aí. Muito importante. Agora vem aqui comigo. Pode acontecer também do pedido ser deferido e posteriormente a outra parte entra com o pedido de impugnação e o juiz pega danadinho. Está dizendo que é pobre na forma da lei, mas tem lancha, tem jet ski, só fica na balada. Ah, gaiato, o juiz pode revogar o benefício? Pode. Se o benefício da gratuidade da justiça for revogado, a parte tem que pagar despesas. E tem outra, e aqui é perigoso para a prova. Se ela requereu esse benefício e utilizou má fé, o juiz, além de revogar o benefício, ele pode aplicar uma multa de até 10 vezes o valor da despesa. Grava esse númerozinho. E o valor dessa multa não fica com a parte contrária, é revertida para a fazenda estadual ou federal. E se não for paga no prazo, eu tenho inscrição em dívida ativa. Então cuidado, cuidado. Tem muita gente que pede o benefício da gratuidade da justiça usando má fé. Porque na verdade tem dinheiro, só que fica dizendo que não tem. Se você mentir, você usar má fé, eu posso ter revogação do benefício. E o juiz pode aplicar uma multa de até 10 vezes o valor da despesa que você tinha que pagar. E o dinheiro dessa multa não vai para o bolso da outra parte, vai para o bolso da fazenda estadual ou federal. Por que não tem fazenda municipal? Porque eu não tenho órgão no Poder Judiciário Municipal. Ou eles são federais ou são estaduais. TJ é estadual. Então quando eu falo TJ, se acontecer isso do TJ, a grana vai para a fazenda estadual. Se acontecer na esfera federal, aí vai para a fazenda federal. E se você não pagar, dívida ativa. Fechou até aí? Importantíssimo para a prova. Qual é o recurso cabível contra o deferimento ou indeferimento do benefício da gratuidade da justiça? O recurso cabível é agravo de instrumento. Cuidado, agravo de instrumento. Salvo
se a decisão for proferida na sentença. Porque contra a sentença cabe apelação. Então preste atenção. Se cair na prova, qual é o recurso cabível contra a decisão que defere ou indefere pedido? Agravo do instrumento. Salvo se essa decisão estiver na sentença. Porque quando você recorre contra a sentença, é o quê? Apelação. Toma cuidado com esse detalhe, isso aqui é muito importante. O que pode acontecer também? Pode acontecer que esse processo aqui que a gente está analisando, que ele transite em julgado, que contra a decisão não caiba mais nenhum recurso. Só que seja um processo que transitou em julgado, eu tenho a revogação do benefício, ou seja, você pediu o benefício, mas foi revogado. E apesar de ser revogado, e o juiz te dá um prazo para você pagar, você não pagou. Isso, e aí? Eu era beneficiário da justiça gratuita, o juiz revogou, me deu um prazo para eu pagar, eu não paguei, e o processo transitou em julgado. E aí, Edson, vai ter extinção? Preste atenção. Se quem era beneficiário da gratuidade da justiça era o autor, cuidado, autor. Se o autor era beneficiário da justiça gratuita e esse benefício foi revogado, Edson, por que foi revogado? Ah, porque ele não preenchia os requisitos, ele estava com pilantragem. O benefício foi revogado. Aí o juiz deu um prazo para ele pagar e ele não pagou. Porque tu sabe que se eu tiver revogação do benefício, a parte tem que pagar despesas. Então, ó, o autor pediu o benefício, o juiz concedeu. Só que depois eu tive uma impugnação e o juiz resolveu revogar essa concessão. Revogou e falou pro autor, o autor paga. E o autor não pagou. Então eu tive revogação sem pagamento e transitou em julgado essa decisão. Sabe o que vai acontecer? Quando ocorre isso em relação ao autor, eu vou ter extinção do processo sem resolução de mérito. Cuidado, que ele pode colocar bem assim. Sempre que eu tiver trânsito em julgado, revogação e falta de pagamento, eu vou ter extinção sem mérito. Errado. Tu tem extinção sem mérito quando é o autor que pede o pleito revogado, ele não paga e transita em julgado. Quando é o autor. Porque quando é os demais, réu, terceiro, seja lá o que for, não tem extinção sem mérito quando são os demais. Nesse caso, os demais não podem fazer nada se não pagar. Edson, eu não entendi. Eu sou autor, você é réu. Eu sou autor, você é réu. Se eu sou autor, eu que estou impulsionando o processo, eu que tomei a iniciativa para quebrar a inércia. O que acontece? Eu peço gratuidade da justiça, o juiz defere. Só que aí depois você entra com uma impugnação e comprova que eu não sou pobre na forma da lei. Aí o juiz pega e revoga. Se o juiz revogar o benefício, o juiz vai falar bem assim, Edson, está revogado, te dou o prazo para você pagar. E eu não pago. Ou seja, foi revogado o benefício, eu não paguei e transitou em julgado. O que vai acontecer? Nesse caso, o processo vai ser extinto sem mérito. Agora, se é você, réu, que tem um benefício revogado, aí não é extinto não, porque não foi extinto para mim. Eu estou tranquilo, não é tu. Agora, se for você, ou seja, se forem as demais, se foi você que pediu, foi concedido, depois o juiz revoga e você não paga no prazo e acaba, não cabe mais nem recurso, sabe o que vai acontecer? Você vai chegar para o juiz e falar, seu juiz, eu quero uma saltenha. Cadê o dinheiro? Ah, eu quero... Não vai dar nada não. Você não vai ter direito a nada se você não pagar. Então aquelas coisas que dependem de pagamento, você não vai fazer se você não pagar. Beleza, eu vou sair da tela agora, você dá um pause e copia o esquema todinho. Vai lá. Vai lá, copia a mão. E olha só, fica muito atento aos detalhes, principalmente prazos. Olha só, recurso cabível e essa multa de até 10 vezes são os pontos mais perigosos desse quadro. Então são dois pontos que eu te aconselho. Você que tem pouco tempo, marca um pontinho, porque em véspera de prova você tem que bater o olho nisso. E é muito perigoso cair em prova, beleza? Mas olha só, tá tudo esquematizado aqui. Eu falei para ti também que outro ponto também importante que pode ser caído em prova, pode cair em prova, a gratuidade da justiça pode ser requerida no recurso, tá? Toma cuidado com esses 3 pontos. No mais, leia a lei seca, revise os esquemas e vai para cima com sangue no olho até a posse. Pra cima, caveira! Fui!